A classe média não foi para as ruas por causa da corrupção. A classe média foi para as ruas por causa do ódio que devota ao PT. A classe média foi para as ruas com medo de o filho da empregada tomar o lugar no emprego do filho da madame. Se a classe média tivesse, de fato, ódio à corrupção, a Avenida Paulista estaria engarrafada desde que esses golpistas assaltaram o poder. Porque eles continuam a assaltar ao poder, mesmo depois de assumirem o poder. E as panelas da classe média de São Paulo estão em silêncio. Por que a classe média, que desempenha o papel de capataz da Casa Branca, por que a classe média não vai mais para as ruas? Ela tinha ido para as ruas, impulsionada pela Rede Globo. E agora a gente está acompanhando as manifestações. Protestos pedindo o impeachment da presidente Dilma em várias cidades do país. Muita gente chegando aqui. Vamos ver a situação agora no Rio de Janeiro de novo. Agora é com a Mônica Teixeira. Oi, Bonner. A gente segue aqui acompanhando os manifestantes a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E também apoiando o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora a Rede Globo, a gente sabe por quê, denuncia a roubalheira dos golpistas e mesmo assim a classe média não bate mais panela, não vai para as ruas. A classe média foi para as ruas porque o Lula e a Dilma fundaram 18 universidades. E o Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos de desgoverno, fundou, sabe quantas universidades? Nenhuma. Porque o Lula e a Dilma fundaram 400 escolas técnicas. No governo do Fernando Henrique era proibido fundar escola técnica. No governo do Fernando Henrique havia no Brasil 3 milhões de estudantes universitários. Nos governos Lula e Dilma eram 8 milhões de estudantes universitários. Nos governos Lula e Dilma, as universidades se encheram de negros, pobres, filhos de pedreiros, nordestinos, imagine, nordestino na universidade, mulheres. E eles começaram a se formar em medicina, engenharia, arquitetura, economia. E teve até negro que foi fazer pós-graduação. Imagine, negro na pós-graduação. Que absurdo. Pensa a classe média. Foi por isso que a classe média bateu panela na Avenida Paulista. Gente, eu vim de graça! Com medo de o filhinho da madame perder o emprego para o filho do pedreiro nordestino em São Paulo. E como explicar esse medo? Uma maneira de explicar esse medo é perceber que o Fernando Henrique não abriu nenhuma universidade. E por quê? Porque a classe média, capataz da Casa Grande, de que o Fernando Henrique era mordomo de luxo, a classe média queria ter o monopólio do conhecimento. Monopólio do conhecimento significa salário, significa ascensão social, significa romper os grilhões da origem social. Por isso, Fernando Henrique Cardoso não abriu nenhuma universidade para manter a distância dos pobres. Deixar ralé na senzala. E que nós somos, no fundo, uma sociedade escravocrata, porque nunca se criticou enquanto tal. O Brasil não quer saber que foi o país mais escravocrata. Essas considerações, amigo navegante, espectador do Conversa Fiada, da TV Afiada, se inspiram nas teses do professor Gessé Souza, que vai lançar, mês que vem, em agosto, o livro A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato. Uma das teses do professor Gessé de Souza é que os intelectuais da USP, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, o Fernando Henrique Cardoso,
com a sua teoria da dependência, botaram na cabeça da classe média, e a classe média nada mais é do que o capataz da Casa Grande, e o mordomo de luxo da Casa Grande é o Fernando Henrique Cardoso. Esses intelectuais da Universidade de São Paulo botaram na cabeça da classe média que quem rouba é o Estado, quem rouba é o PT, quem rouba é a ralé. E o mercado é santo, incorruptível. É por isso, como o Estado e o PT são os ladrões, não é isso, doutor Moro? Então vamos entregar logo a Petrobras aos franceses, aos chineses, aos americanos, porque nós brasileiros, especialmente os do PT, não sabem administrar isso. Vamos entregar logo a indústria nacional para eles, as minas. Vamos entregar tudo, porque nós somos incapazes. E, na melhor das hipóteses, somos incapazes e ladrões. É por isso que a classe média odeia o povo, porque o povo, teoricamente, é que elegeu aqueles que dirigem a Petrobras ou dirigiram a Petrobras. A classe média odeia o povo como odiava o escravo. Porque, segundo o professor Gessé de Souza, a classe média acha que o escravo, a ralé, são a encarnação do mal, a encarnação da corrupção. E, nesse ponto, o juiz Moro Imparcial de Curitiba é um representante desse sofisticado pensamento. A corrupção do mercado tem que ficar invisível. O mercado é santo. Corruptos são aqueles que usam o mercado em benefício do PT. Corruptos são os petistas que usam o Estado para roubar. Para o PT, para os petistas e para os empresários corruptos que ajudam os petistas. É essa a lógica que se encarna na Lava Jato. Tudo isso para a classe média preservar o poder. Esse poder que se obtém nas universidades e nas escolas técnicas. Porque nas universidades e nas escolas técnicas, o pobre pode vir a ter poder. Isso é inaceitável. O ódio da classe média, como se percebe, é um ódio seletivo, específico. Como os vazamentos do juiz Moro Imparcial de Curitiba. A indignação da classe média, ela não chega à desgraça da ralé. Ela não se comove com a miséria da ralé. O amigo espectador da TV Afiada, por acaso, viu alguém bater panela em São Paulo quando o morador de rua morre de frio na cidade governada por esse herói dessa classe média, o prefeito de São Paulo? Ele está caído na calçada. Uma pessoa se aproxima. Já não há mais nada a fazer. E não veio ninguém do SAMU. E infelizmente, em decorrência do frio, né, que ficou bem acentuado aí de madrugada, ele veio a falecer. O amigo espectador da TV Afiada viu alguém bater panela, ir para a Avenida Paulista em protesto, porque um carroceiro foi assassinado a sangue frio no bairro de Pinheiros, um dos principais centros de comércio popular da cidade? Alguém viu? Aí as panelas ficam mudas. Ficam mudas porque a filha da empregada doméstica não vai tomar o emprego da filhinha da madame.